Graças a Deus, irmãos. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito feliz também de ouvir meu filho falando. Nós vamos ler Atos hoje. Amém. Atos 16. Para meu amigo Kaique achar uma Bíblia. Opa, já achou, tá ligeiro. Glória a Deus. Opa, foi ao vivo, desculpa. Atos 16, por isso que ele correu pra pegar. Desculpa aí, Kaique. Ninguém viu. Se viu, não pode pra quê? Atos 16. Nós vamos ler a partir do versículo 16, meus irmãos. Uma leitura só um pouquinho extensa, mas valerá a pena. Diz assim a palavra. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Vendo os seus senhores que lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior, e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, e depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus, e serás salvo, tu e tua casa. E lhes pregaram a palavra de Deus, e a todos os de sua casa, naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, todos os seus manifestavam grande alegria por terem crido em Deus. Amém? Glória a Deus, irmãos, pode sentar-se. Sei que está muito calor, mas eu acho que esse ventilador está me secando. Obrigado. Bom, essa palavra, hoje de manhã eu estava conversando com a Simone. Essa palavra ela me veio ontem, num clique muito de Deus, assim. Eu estava dirigindo, estava com o Diego. Tinha levado a Simone em Barueri, e na volta estava dirigindo, e a gente estava ouvindo uma música no carro. Aí, do nada, Deus me ligou essa palavra. E eu falei pro Diego: abaixa um pouco o som que eu preciso gravar um negócio aqui. Eu tenho um grupo que só tem eu no WhatsApp, que eu coloco as minhas coisas. E imediatamente mandei assim: a conversão do carcereiro. Só isso, para que eu lembrasse depois, né? Senão termina fugindo quando dá aquele estalo assim. E aí eu fui ler depois essa palavra maravilhosa que fala, né, sobre como sermos cristãos e de uma conversão maravilhosa que foi deste homem. E ela começa, eu falei que eu conversava com a Simone de manhã, porque a gente estava falando sobre
fantasmas e espíritos, essas coisas que as pessoas falam e não sei o que, e o assunto foi entrando até a gente chegar em pessoas que adivinham o destino. Perdão. Pessoas que adivinham o destino, cartomantes e tal. E eu falei para ela, a palavra que eu vou pregar hoje passa por isso, né? Porque essa menina aqui que eles encontram, né, que o Silas está relatando, o Silas escreveu este livro de Atos, né? O Lucas. E ele disse, quando eles estavam indo para orar, todas as vezes que estavam indo, vem uma menina atrás deles e ela vem gritando atrás deles. Estes homens anunciam, né, a salvação, são homens, né, do Deus Altíssimo, e vai exaltando eles. E assim, a primeira vez que você lê esse texto, você acha estranho, né? Não Paulo ter expulsado o demônio, mas o demônio está falando isso, né? Está falando uma verdade, não estava mentindo, né? Mas quando você começa a ver a palavra e conhecendo Paulo, né? Você lendo as escrituras, você vai conhecendo mais o Paulo, e você vê que ele tinha um temor muito grande de Deus e jamais puxou glória para si mesmo e nem para os seus companheiros. O que ele fazia? Tentando desviar o foco da mensagem de Cristo, do evangelho que eles traziam, para aqueles que levam. E é o que acontece muito, infelizmente já acontecia e acontece muito hoje nas igrejas. O foco é desviado da mensagem para o mensageiro. Muitas vezes a glória que tem que ser para Deus, ela termina indo para o mensageiro. E tem muitos mensageiros, e quando eu falo mensageiros, são os pastores, são os pregadores. Eles começam bem, mas terminam mal. Eles começam com uma boa intenção, né? Acredito que quase que na maioria das pessoas começam a pregar a palavra de Deus com uma boa intenção. Mas na caminhada, as pessoas, o ser humano tende a ser idólatra. E começam a exaltar demais homens e mulheres de Deus. E você não precisa ir muito longe para ver isso em grandes igrejas televisivas aí, de homens e mulheres de Deus sendo assim adorados. E era exatamente isso que este demônio queria fazer com Paulo e seus companheiros. Para as pessoas olharem muito para eles, e o que eles mais temiam era isso. Eles não queriam isso. Então um dia ele se injuria, ele olha para trás e fala, em nome de Jesus, sai dela. E o espírito maligno que estava naquela menina sai imediatamente. Então só nesse versículo nós encontramos algumas verdades. Primeiro que, cuidado, uma coisa é respeitar o seu pastor, uma coisa é respeitar o pregador da palavra, aquele que você gosta, aquele da internet, você gosta. Outra coisa é você idolatrá-lo e achar que ele é alguma coisa, ou e você que prega também, achar que é alguma coisa. Isso é muito perigoso, muito perigoso. Outra coisa, é triste a gente ver no meio da cristandade que muitos irmãos correm atrás e andam desesperados atrás de revelações, atrás de, sabe, não atrás de palavra de Deus, não atrás de salvação, mas atrás de alguém que me adivinhe o meu amanhã, atrás de alguém que vai me dizer como vai ser a minha semana, sabe? Crentes que não se diferem em nada de pessoas não crentes, vamos chamar assim, que acreditam no horóscopo, que leem, que vão em lugares que adivinham o futuro. É a mesma coisa, só muda o endereço. Infelizmente, aqui já era um sucesso essa menina, dava muito lucro, a Bíblia fala. Porque todo mundo ia atrás dos caras. Opa, essa menina adivinha, né? Algumas traduções chamam de pitonisa, né? Tinha o espírito de Piton, que era uma serpente, né? Aqui na região, conhecido como Deus que realmente podia prever. E aí, essa menina já era um sucesso e dava lucro aos seus dons. Ela era escrava, né? Ela era escrava humanamente destes homens e espiritualmente deste espírito maligno, deste demônio, que a Bíblia chama de demônio, que estava na vida dela. Então, assim, logo de cara a gente entende aqui, lendo que toma cuidado com a maneira que você trata as coisas de Deus. Tenha discernimento. Eu falava com a Simone de manhã porque as pessoas falam assim, mas é que aquele pastor ou aquela pessoa,
aquela irmã ou aquele irmão, sabe, ela falou uma coisa que só eu sabia, e a pessoa fica tão entusiasmada com isso. E eu lembrei de manhã falando com ela que eu tinha um amigo que ele falou exatamente assim, mas não era nada de pastores, era uma pessoa que trabalhava, jogava búzios, acho, não lembro direito, mas sei que falou para uma irmã dele, a irmã comprou uma casa e disse para ela assim: olha, na tua casa, lá no fundo do quintal, tem isso e aquilo enterrado, você precisa achar e tal. E a mulher foi e estava lá mesmo. Então ela pegou, levou para essa pessoa falou: agora você tem que fazer isso, 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 deu toda a receita e tal, e ela fez. E até hoje ela é presa aprisionada por isso, porque o entusiasmo dela foi: ela sabia que estava enterrado lá. E aí esse meu amigo me perguntou: fala pra mim, Duda, agora, como aquela mulher podia saber disso? Como ela podia saber que estava no fundo? Ela nunca foi na casa da minha irmã. Falei: meu querido, tudo é uma questão de acreditar em Deus e saber que existe Deus e existe o diabo. Falei: Miri, qual a idade você acha que o diabo tem? Quando aquela casa já foi construída, você acha que ele já estava por aí vagando? Quando alguém inventou de enterrar alguma coisa lá atrás, você não acha que ele estava por aí vagando já? Você já leu a passagem de Jó, quando o Senhor chega para ele e fala assim: você está vindo de onde? Ele responde o quê? Eu vim de rodear a terra, passear por lá, só ver. E Deus pergunta: você viu Jó? Fala: não só vi, como sei o que ele tem, o que ele faz, tal, e até acho que é por causa disso. Será que o diabo observava Jó? Podia falar a vida de Jó quase que toda, porque está olhando, porque a Bíblia nos diz que ele está ao nosso derredor, procurando quem possa tragar. Essa é a verdade. Essa é a verdade, é que um monte de gente sendo tragada exatamente por isso. O diabo sondando, e aí encontra uma brecha, uma fragilidade na sua vida. E usa pessoas, infelizmente, com essa sua fragilidade para te prender. E aqui dava uma mensagem para muito tempo ainda, mas eu acho que o importante de tirar daqui é: toma cuidado. Você que é cristão, atente-se à mensagem da cruz, à mensagem do Evangelho. E não dê glórias ao mensageiro. O mensageiro é só um mensageiro. Aquele que prega é só um que prega, é só um instrumento, nada mais do que isso. É um comedor de feijão como eu e você. Nada se difere, não adianta. Ah, mas é o apóstolo, mas é o bispo. É um homem ou uma mulher. Comedor de feijão igual, erra igual. Mas aí, por misericórdia, o Senhor envia uma mensagem e essa pessoa, ela é um mensageiro e passa essa mensagem. Não idolatre ninguém. Não idolatre, porque a tendência é você cair junto com essa pessoa, caso ela venha cair. Essa é a grande verdade. Então tome cuidado. Bom, ele expulsa o demônio dessa menina. É indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E na mesma hora ele saiu. Aqui é o seguinte: não é de Deus, cai na hora. Tem que obedecer. Não era de Deus. E a menina agora está liberta. Mas aí veio uma consequência para aqueles que foram usados para libertá-la. Porque vendo seus senhores que lhes desfizeram a esperança do lucro, não dá mais para ganhar dinheiro com a menina, arrastaram pela praça a presença das autoridades e, levando aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. E aí, sem nenhum julgamento, sem nada, já pegam o Paulo e o Silas, já arrebentam eles na chibata e jogam na prisão, né? E aqui nós entramos numa outra mensagem. Muitas vezes nós servimos a Deus, nós estamos no caminho de Deus, nós fazemos a vontade de Deus, mas qual foi a recompensa aqui? Humanamente falando. Porque às vezes você faz alguma coisa, alguns planos, alguns projetos, e algumas coisas não dão certo. E nós já vimos aqui, em outras passagens, que Deus é soberano em nossas vidas. E é Ele que manda, e nós não sabemos de nada, quem sabe é Ele. E aí muita gente chega para você e diz o seguinte: nossa, mas você é crente, esse projeto não deu certo. Nossa, você não estava na direção de Deus, porque se tivesse, isso não ia dar errado. Nossa, mas né, vamos colocar o Paulo e o Silas hoje. Você viu o apóstolo lá, junto com o apóstolo Paulo, junto com o Silas, estão presos. Foi errado aí. Boa coisa não fez. Boa coisa não fez, Fiquei sabendo que expulsaram um demônio lá e tudo, mas se aquilo não fosse de Deus, eles não iam ser presos.
Deus não ia permitir uma coisa dessa, como se Deus blindasse o crente de uma forma que nada de errado acontecesse com ele. Esse é o pensamento que pessoas às vezes fora da igreja, e pior, dentro das igrejas, tem. Tem gente fora da igreja achando, mas você não é crente, só, e aí? É que você ficou desempregado, tá, mas e aí? E aí? Pois eu consigo, a gente tem que responder, ver propósito. Porque todas as coisas, do Paulo escreveu aos Romanos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Todas, não é quase todas que ele escreveu. Ele disse todas as coisas, ou seja, as coisas boas que acontecem na tua vida e as coisas ruins que acontecem, elas cooperam para o seu bem. Como? Às vezes você não sabe. E às vezes você nem vai saber. Mas elas cooperam. Quem confia em Deus sabe disso. Ela está cooperando para o meu bem. Glória a Deus. Nossa, mas isso é muito... Não, mas está cooperando para o meu bem. Pois eles foram presos. Não só presos, eles foram açoitados. Eram varas e dá até o sangue descer. Então, os dois foram presos, foram judiados, jogados num cárcere, amarrados em um tronco, as pernas possivelmente separadas uma da outra, que é para causar um desconforto no peão. No lugar mais seguro da prisão, o carcereiro colocou ele. O carcereiro foi até exagerado. Não, vou já colocar no lugar mais seguro mesmo. Que esse lugar onde ele colocou era para aqueles de alta periculosidade, jogou os dois lá. E aí vem uma parte, acho que talvez a parte mais conhecida dessa história, desses versículos, que é por volta da meia-noite, Paulo e Silas cantavam louvores a Deus. Essa parte especial dessa mensagem, Deus falou muito, como diz o meu pastor Douglas, tremendamente comigo. Porque eu fiquei pensando assim, eu sempre ouvi, e eu hoje estava cantando, por causa da palavra, lembrei, de um louvor da Êxila, chama Terremoto, inclusive, que fala sobre essa história. E lembrei de um outro louvor, que acho que até a Marlene gosta, e eu vou ter que encontrar ela agora, porque eu não gosto. É uma musiquinha que fala de Paulo e Silas, né? Pregar o quê? Louvar o quê? Essa música pra mim é muito cômica. Mas os irmãos tem irmãos que gostam muito dela. Mas é que eu escutando aquela música, a música retrata o Silas como um reclamão. Tipo assim, Paulo fala, Silas, vamos cantar o quê? Vamos orar o quê? E a palavra diz que Paulo e Silas cantavam louvores por volta da meia-noite. Chicoteados, sangrando, injuriados deveriam estar, mas não estão, porque estão louvando a Deus. E aí o Senhor me disse o seguinte, você acha que eles estavam cantando louvores para serem libertados da cadeia? E essa passagem, tanta gente lê essa passagem, eu já ouvi ministrações sobre ela, dizendo, né? E as pessoas usam muito também, como quase que um bordão. O louvor quebra cadeias, o louvor liberta, o louvor... E aí, não deixa de ser uma verdade, mas quando vira uma mensagem extrema, como o Diego falou aqui, pega um versículo isolado, né? Ele vai, então se eu cantar louvores, uma vez eu estava ouvindo uma música no carro, era uma banda nacional, não lembro se era Legião Urbana, não lembro o que era, e alguém falou assim, nossa, mas se você estivesse ouvindo um louvor, talvez sua vida fosse assim ou assado. Eu falei, não entendi. Se eu estiver ouvindo um louvor, uma banda de louvor, alguma coisa assim, minha vida vai ser melhor, é isso que você está falando? Eu não canto louvores para isso. Eu não posso cantar louvores simplesmente para minha vida melhorar, para eu não ter nada de errado. Mas por que você canta louvores? Eu canto louvores que é para tudo dar certo. Então tá errado. Então são louvores. Não são louvores. São moedas de troca. O desprendimento de Paulo diz aqui é o seguinte, nós vamos louvar a Deus, não importa. Chicotearam a gente, o que a gente fez de errado? Nada. Aquilo era um demônio mesmo, talvez eles conversando, não, Silas, era um demônio mesmo, tinha que expulsar mesmo, acabou. Ué, aí a gente ia fazer o quê? Tinha que expulsar mesmo, Paulo, então pronto. Então, Deus sabe todas as coisas, bora louvar. É isso. Louvar a Deus é elogiá-lo. Exatamente isso. Músicas que elogiam o Senhor, louvor a Deus. E ponto. Louva-se por gratidão.
Louva-se por saber quem Deus é. Eu louvo a Deus, porque eu sei quem Ele é, reconheci quem Ele é e louvo o Senhor. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas cantavam louvores a Deus, despropensos de qualquer coisa. Não é porque a gente quer... vamos fazer o seguinte, imagina a cena. Silas, eu acho o seguinte, se a gente cantar uns louvor, mas uns louvor, corinho de fogo. Tenho certeza que vai acontecer um terremoto aqui. Eu tenho certeza que essas cadeiras não aguentam. Não aguenta. Então o que eu acho bonito dessa mensagem é que importa, estamos presos e possivelmente vamos continuar presos. Mas nós vamos louvar a Deus, Silas. De maneira que todos os companheiros da prisão ouviam e eles louvando a Deus. A minha maior curiosidade até hoje é saber que louvor era esse. Louvando ao Senhor, orando e louvando ao Senhor. Gratidão, estando preso, incrível. Ser crente, amar a Deus, é isso. O Paulo escreve, se não me engano, aos Filipenses: eu sei o propósito das minhas algemas. Eu já entendi porque eu estou aqui. Então ali, eu vou louvar o Senhor. Que foi a frase que você falou, que o ator disse. Eu agradeço por tudo. Gratidão, eu louvo a Deus. Eu não louvo a Deus para tudo dar certo. Eu não louvo a Deus para espantar o espírito mal. Não é assim. Eu sirvo a Deus. É diferente. E isso, quando você serve a Deus, porque esses homens aqui, servindo a Deus, eles expulsaram o demônio. E é diferente. Porque senão eles tinham cantado um louvorzinho pro demônio. Vou cantar um louvor aqui, esse louvor não vai embora. Não. Nós de demônio sai em nome de Jesus. Pronto. Agora depois, estamos presos, a gente vai louvar o Senhor. Porque, Silas, a gente foi chamado para isso, cara. A gente foi chamado para fazer a obra de Deus. Ou aqui ou lá fora, vamos continuar. Então, temos que ter isso na nossa vida. Temos que ter isso na nossa vida. Vamos louvar a Deus em todo o tempo. Tá ruim? Louve a Deus. Tá desabando? Louve a Deus. Tá tudo muito bem? Louve a Deus. Louve o Senhor. Sempre, em todo tempo, louve ao Senhor. Em todo tempo, louve ao Senhor. Tenha isso em mente. Tenha isso em mente. Não é louvor não é moeda de troca. Louvor não é para expulsar nada. Louvor é para agradecer o nome do nosso Senhor. Glória a Deus. Por isso até que a gente tem que tomar cuidado até com as letras dos louvores que nós louvamos. O louvor é como qualquer música que você ouve. Tem bom e tem ruim. Desculpa falar, mas é verdade. Né? Muita gente não vai concordar. Não, todo louvor é bom. Não, não é. Todo louvor é bom, não. Tem louvor que é ruim. Não tem jeito. Porque a pessoa não estudou a Bíblia para fazer, achou que uma rimazinha estava bom, achou que o pastor André da Mola estava bom, e o louvor não se faz assim. Por isso que eu gosto da harpa cristã. Você pega a harpa cristã, são letras maravilhosas, são louvores de fato, é a Bíblia muitas vezes cantada ali, são louvores de gratidão, então isso é muito bom. Muito, muito bom. Bom, enfim, eles estão louvando a Deus, e aí acontece esse terremoto, esse milagre de Deus. E aí entra um milagre do Senhor na vida deles. O Senhor resolve intervir. E aqui há um outro segredo também. Porque aí você pensa assim, nossa, Paulo e Silas é os caras. Porque assim, Deus fez um terremoto e abriu as cadeias e as portas. E nossa, como esses caras são amigos dos olhos de Deus. Não, porque Deus não está mirando neles. Que a mira de Deus não é no Paulo e no Silas. Porque quando você começa a ler, eles falam, não, não é. Às vezes ele fica sentindo a última bolacha do pacote, sabe? Eu. E muita coisa acontece com você, muitas vezes é por causa de outro. E quando você não entende, você deixa de abençoar esse outro. Porque pensa se fossem pessoas com ego inflado. Pá! Uhul! Esse é o Deus que eu sirvo. Aí sabe o que ia acontecer? Uma pessoa ia se matar dentro do cárcere. E enfiar a espada no peito, ia suicidar-se, porque estava com medo da pena que ia ter e tal. Era isso que ia acontecer. Por isso que eu disse que o foco não é os dois. Eles cantavam louvores e, como dizia minha santa mãezinha, não fazia mais do que obrigação. Não é como fazer uma coisa meu assim, você fez, não fez mais que sua obrigação. Não, tu fez mais que obrigação, o crente louvar a Deus não faz mais do que obrigação, não está fazendo nada de extraordinário não. Mas o Senhor já tinha um propósito já. Num homem que trabalhava ali para Roma, um carcereiro, que possivelmente já tinha ouvido Paulo lá na praça, que possivelmente já sabia até da história antes do Paulo chegar na cadeia,
né? A rádio patroa chega lá, a fofoca chega antes, os caras foram presos lá porque expulsaram. Aqui lembra aquela menina que adivinhava? Lembra então, já era, não adivinha mais. Porque chegou um chato lá e puf, expulsou o negócio, agora já era, perdeu uma menina que adivinha. E estão falando que isso é salvação. Então esse cara já tinha ouvido a respeito de salvação. E Deus quer trabalhar na vida desse homem. Então tudo que aconteceu na vida do apóstolo, dos companheiros, propósito. Qual o propósito? Salvar essa vida. E acontece um terremoto e a gente sabe que é um milagre porque a casa não cai sobre a cabeça de ninguém, simplesmente abrem-se portas e as cadeias se quebram e curiosamente ninguém foge. Ninguém vai embora. Tudo preso, tudo já tinha feito coisa errada mesmo, é a chance, a oportunidade, mas ninguém fugiu. E aí esse homem, possesso de medo, né, sabendo que a pena era uma pena capital para alguém que deixasse os prisioneiros fugirem, né, tal como foi num outro milagre que aconteceu em Atos 12, se não me engano, que Pedro é livre do cárcere, os sentinelas são interrogados e são mortos, porque deixou de fugir. Então esse homem, sabendo disso, ele quer se matar. E aí entra o Paulo, agora com uma lição de como o crente deve ser. Então, esse cara é o algoz dele, e esse cara é o cara que prendeu ele com cadeias. Esse é o cara que possivelmente arrastou para dentro, vagabundo. Não tratou com carinho, com certeza. Mas aí o Paulo grita pro carcereiro: não te faças mal. Não se mata. Porque nós estamos todos aqui. O Paulo já tinha entendido a essa hora espiritual que era, e com o discernimento que ele tinha, glória a Deus, tudo que havia de acontecer. Porque ele grita pro cara, eles não estão perto. Eles não estão perto porque quando eu leio o texto, diz que o carcereiro pede uma luz para chegar onde eles estão. Então eles não estão pertinho, ele não está do lado da cela. O carcereiro pega uma luz para saber quantos presos fugiram. Certamente está tudo perto, fugiu todo mundo. De onde está, de onde Paulo está, ele grita: não te faças mal. E depois o cara pede a luz para ir lá. Então Deus já falou com o Paulo. Deus já falou com ele. E aí ele vem para esse homem. E o homem realmente verifica que ninguém fugiu. E aí o homem trêmulo se prostra ali e faz uma pergunta assim que, né, muitas pessoas fazem, muitas pessoas querem fazer, muitas pessoas precisam fazer, que é: senhores, o que eu faço para ser salvo? O que eu posso fazer para ter a salvação? Que ali ele já entendeu, o carcereiro também. Já caiu as escamas dos olhos. Ele já sabe que o Deus que aqueles homens servem é tremendo, é maravilhoso. Ele já viu, agora ele viu com os olhos dele. Não dá mais para negar o poder do Senhor na vida daqueles homens. Então ele, talvez com lágrimas nos olhos, chega ali e fala assim: o que eu faço para ser salvo? E é uma pergunta tão difícil, com uma resposta tão simples, e que as pessoas hoje complicam tanto também. Porque há muitas pessoas chegando nas igrejas, há muitas pessoas procurando pastores, há muitas pessoas chegando com essa pergunta: o que eu faço para ser salvo? E as respostas têm sido as mais absurdas. As respostas têm sido coisas assim que fogem totalmente deste livro. Que você tem que investir tanto nessa obra, que você tem que fazer tal coisa, que você tem que fazer aquilo, e isso, e aquilo, e enfeitam tanto o pavão. E o Paulo, a resposta dele é assim: responderam-lhe: crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Glória a Deus. glória a Deus. Talvez hoje, se uma pessoa vai numa igreja, a coisa está tão ruim, vamos dizer assim, vamos falar do nosso país, que é o que a gente conhece aqui, em termos de evangelho, irmãos, que hoje chega alguém para nós como pastores e pergunta, a gente fala isso, a pessoa fala: mas só isso? O senhor não vai me dar o número da conta? Não, não vou te dar o número da conta. Mas eu não preciso fazer tal ritual? Não precisa. Não vai ter um vale de sal para passar? Não vai ter.
Vou passar debaixo de uma porta? Não vou fazer isso, não vou fazer aquilo? Qual ritual eu preciso fazer? Porque talvez aquele homem até esperasse uma resposta mais rebuscada. Né? Nossa, para esses caras chegarem nesse poder, nesse nível de poder, eles devem ter feito coisas assim. Né? Mas a resposta, ela foi simples, irmãos, e ela continua sendo, porque não mudou. Esse Deus não mudou. O Jesus que salvou Paulo, Glória a Deus. não mudou. E o Paulo, com a misericórdia, a vinda de Deus, né? Porque lembrando que esse homem aqui é o cara que prendeu ele poderia, porque o Paulo já lá atrás, lá no início de Atos, ele é um cara que as pessoas vão julgar um diácono de Deus, chamado Estevão, e as pessoas pegam Estevão para matar ele na pedrada, e o Paulo, que era conhecido ainda como Saulo, ele está lá. E quando chegam para deixar as vestes lá, ele consente, a Bíblia diz que ele consente na morte de Estevão, tipo assim, tem que morrer mesmo. E agora, porque lá, quando ele consente, o Estevão realmente morreu. Mas antes de morrer, ele fala assim, Senhor, perdoa-os. Eles não sabem o que eles fazem. E talvez lembrando disso, agora o Paulo já entendeu como é que é. Então, esse homem não pode morrer. Mesmo ele tendo contra mim, eu aprendi com Jesus que eu devo amar meus inimigos. Glória a Deus. Então ele tem uma resposta para o cara muito simples e objetiva. Aqui no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E há um outro engano também aqui nesses versículos, engano não na Bíblia, engano na interpretação das pessoas, que eu uma vez falei isso com uma irmã, ela ficou um pouco brava comigo, porque ela falou, há uma promessa na minha vida, e eu li na Bíblia, né, que se eu crer no Senhor Jesus, será salvo eu e a minha casa. Eu falei, irmã, isso não é uma promessa. Ah, eu li lá, você falou, onde você leu que é uma promessa? Vamos ler lá a história? E aí eu li com ela, falei, tá vendo aqui, ó, tinha uma pessoa que, em determinada situação, esse carcereiro e tal, Paulo chega de crer no Senhor Jesus. Para esse homem. E possivelmente com uma mensagem de Deus para o Paulo, falando para aquele homem, será salvo tu e a tua casa. Possivelmente o Paulo já sabendo que dali saindo, ele iria para a casa daquele homem e todos iriam se converter. Isso aqui é coisa de Deus. Não é uma promessa. Não é uma promessa. Agora, importante. Este homem aceitou a Cristo, levou eles para casa e fez lá um culto. Então aqui vai uma mensagem para você. Pode não ser uma promessa aqui, mas há uma certeza nesses versículos. Se você aceitar a Cristo e deixar que ele entre na tua casa, com certeza, ele salvará a tua e a tua casa. Glória a Deus. Nós, da Igreja Ser Luz, nós vamos abrir, possivelmente ainda este ano, os cultos dos lares. Assim que toda essa pandemia nos permitir fazer isso. E você que está nos assistindo, tem toda a liberdade de nos chamar e de nós fazermos um culto no seu lar. E pregar esta palavra de libertação. E nós cremos neste Jesus, que salvou o carcereiro e a casa dele. Glória a Deus. E aí, baseado assim nessa palavra, podemos dizer que é uma certeza que quando você se entrega ao Senhor, você já está salvo. E o caminho agora é apresentar esse Senhor aos seus familiares. Tem gente que se salva e guarda para si aquilo. Né? Estou salvo, bom, glória a Deus. E não leva isso adiante. E não, como assim, tem gente que vai fazer um churrasco, ele chama todo mundo. Mas por uma oração, ele não chama. Às vezes, mas é que você chama a oração, o pessoal não vai vir, não sei o quê. Já sendo assim, pessimista ao máximo, né? Mas se é uma reunião de tapoé, chama. Mas, porque o não você tem, vai atrás do sim. Chama de novo, convida, vamos lá, é bom. Glória a Deus. É bom, eu sei, mudou a minha vida. E se mudou a minha vida, pode mudar a sua e vai chamando, chega uma hora que ele vem e Deus o toma. Glória a Deus. E esse milagre pode acontecer, ele pode acontecer. Numa reunião familiar, nós já presenciamos isso, de famílias inteiras se renderem aos pés do Senhor. Então, quando Paulo disse, será salvo tu e tua casa, certamente era muito pessoal para o carcereiro. Nós sabemos disso, o contexto vai nos dizer isso.
Mas nós podemos dizer também que é uma certeza que quando você se rende ao Senhor Jesus, os planos vão se estendendo aos que estão com você. As bênçãos do Senhor vão se estendendo e as pessoas vão vendo também a mudança na tua vida. E elas querem servir este Deus. Não foi o que aconteceu com esse carcereiro? Quando ele vê este milagre, ele vai tremendo e fala: como é que eu faço para essa salvação? Eu quero ter isso que vocês têm, eu preciso disso. E quão gostoso é ter essa resposta, essa firmeza de resposta. Olha, é mais simples do que você imagina. Você só precisa crer, acreditar que Jesus veio para redimir a humanidade. O carcereiro, ele nesse momento, ele cai em si do pecador que é. Eu ministrei aqui, há pouco tempo, né, um texto em Marcos, onde Jesus diz: olha, eu não vim para os sãos, né? Os sãos não precisam de médico. Os sãos não precisam de médico, vim para os doentes. Quando a pessoa não reconhece que é pecador, ela acha que não precisa de um salvador. Então, este homem, ele reconheceu. Quando ele viu tudo isso que aconteceu, ele reconheceu a podridão em que ele se encontrava, a situação em que ele se encontrava. E ele entendeu: eu preciso de salvação. Glória a Deus. A coisa mais difícil é entender isso. Quando você entende: eu preciso de salvação, olha para a tua vida. Olha como é que está. E aí você vai entender: eu preciso de salvação. Faz a pergunta para você: eu preciso de salvação? Talvez esse homem tenha feito essa pergunta antes e a resposta: não preciso. Não preciso. Mas aí quando ele vê isso, o que aconteceu, ele fala: quer saber, eu sou miserável, eu preciso de salvação, ainda que eu vá morrer, eu preciso ser salvo. E aí o Paulo consegue, através de uma mensagem tão simples, convencer este homem de que a salvação em Jesus, ela é necessária. Ela é necessária. E, irmãos, nós precisamos descomplicar o Evangelho. E eu volto a insistir: nós precisamos descomplicar as coisas. O Evangelho não é tão complicado quanto imagina-se. O Evangelho não é tão complicado. Só complica o Evangelho porque ele complicado dá lucro. Infelizmente, o Evangelho complicado dá lucro. Porque você não pode orar. Eu oro por você. Mentira. Você pode orar. E Deus responderá a sua oração. Ninguém vai ser intermediário entre você e Deus na oração. O véu já se rasgou. Você já tem acesso ao Pai. Se alguém te disse que a oração dele é mais forte, que tem que ser aquela oração, mentira. Não é. Você tem acesso a Deus através das suas orações. Glória a Deus. Exatamente isso. Tem que descomplicar isso, porque quando rasgou-se este véu, foi justamente para descomplicar tudo isso e para aproximar o homem do Senhor Deus. Amém. E aí o próprio homem vem depois e ele vai. Se você ler a Bíblia com atenção, você vai ver que de Atos para lá, onde a igreja se inicia, o homem vem tentando complicar o caminho de Deus. Vem alguns judeus dizendo: olha, você não pode ser cristão se você não fizer isso, isso e isso. E a mensagem da cruz não diz isso. A mensagem da cruz está resumida aqui. O que eu devo fazer para ser salvo? O que eu devo fazer? Porque quando a mensagem ela é resumida, porque quando o cara creu, depois disso vem uma pregação de Paulo. Claro. Crê no Senhor Jesus, aí ele crê. Então agora deixa eu explicar para você o que deve ser feito. Mas aí é o próprio Espírito Santo te convencendo das coisas. Não há mais complicações. Glória a Deus. Porque eu começo a mudar. Porque eu criei que ele é Salvador. Se eu criei que ele é Salvador e que ele é Deus, eu sei que eu tenho que fazer a vontade dele. E se eu sei que eu tenho que fazer a vontade dele, não é porque o pastor Douglas disse, não é porque o Joãozinho falou, não é porque... É porque eu preciso fazer a vontade do Senhor. É porque, como Paulo disse muitas vezes, eu sou um prisioneiro de Cristo, mas é com amor, eu gosto disso. Eu gosto de ser preso nesta palavra, aí sim, né? Porque eu amo o Evangelho. Eu vim aqui falando no carro a mensagem da cruz. Eu amo a mensagem da cruz e até morrer eu a vou proclamar. Glória a Deus. Porque ela é linda, ela é bela e ela é simples. A mensagem da cruz é: o Senhor se fez carne. Ele veio, o Verbo se fez carne. Morreu por mim e por você numa cruz. Então, o João escreveu o seguinte: olha, o Senhor, ele entregou o seu próprio filho, o único filho, para que morresse numa cruz e para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Foi isso que o Paulo falou para o carcereiro. Se você crer, se você acreditar, se você entender essa mensagem, você vai até começar a ler a Bíblia com outros olhos. Tem gente que fala, nossa, eu leio a Bíblia, mas parece que é muito complicado. Não é. Talvez as pessoas tentaram te dizer que é complicado. Talvez as pessoas tentaram dissuadir você a não ler a Bíblia. Né? Houve um tempo que eu ouvia dizer que, olha, mas quem fica lendo muita Bíblia fica doido, viu? Cuidado. Eu conheço um cara que ficou doido lendo a Bíblia, não sei o quê. Mas tem gente que está ficando doido, porque ele não lê. E é manipulado por quem lê. E aí tem gente que lê e faz mau uso, infelizmente. Isso é uma verdade, irmãos. Isso é uma verdade que eu estou falando aqui, é uma verdade. É uma verdade dolorosa, uma verdade triste, né? Você deve estar pensando, quer dizer que tem gente que vai me enrolar com a Bíblia, infelizmente. Mas sabe como eles vão te enganar com a Bíblia? Se você não ler. Se você não ler, se você não entender disso aqui, sabe, quando você não entende, quem já pegou um contrato de locação para assinar, já viu quantas palavras difíceis as pessoas usam para fazer um contrato de locação? Que tem umas palavras que você fala, nossa, onde o cara, eu vou ter que pegar um Aurélio para ler o contrato, né? Mas eles já usam aquilo para que você desista na terceira linha de ler. Você vai lá e assina, entendeu? Porque a gente é assim, né? Deve estar certo. E nós somos preguiçosos. E não lemos. E entra onde meu filho falou aqui um pouco antes dessa mensagem entrar no ar. De que as pessoas pegam um versículo e jogam na sua cara. E dizem, tá vendo aqui? Sua Bíblia não presta por causa desse versículo. Mas você, como não leu, como ele disse aqui, o contexto, o antes e o depois, você termina às vezes até concordando com isso. E não é verdade. Então leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Se tiver dúvida, pergunte para outra pessoa, uma pessoa idônea, vá estudar a palavra de Deus, porque isso é muito importante, porque ela traz verdade. Quando diz que a verdade liberta, ela realmente liberta. Ela realmente liberta. Mas tem pessoas manipulando a verdade. Tem pessoas que não querem ver você liberto. Há pessoas que querem os grilhões ainda. O terremoto já está acontecendo na tua vida, já está quebrando as cadeias, mas as pessoas não querem que você seja solto. Não querem você em liberdade, querem você preso. E eu sei que a Bíblia liberta sim, porque ela é a palavra de Deus. O Senhor Jesus, através deste livro, liberta a minha e a tua vida sim. E tal como aconteceu nesse carcereiro, pode sim acontecer na sua vida. Ser salvo tu e a tua casa inteira. Mas se nós realmente descobrirmos, né, que talvez ainda se estivermos passando por dificuldade, como esses homens passaram, presos e chicoteados, podemos e devemos louvar a Deus. Sem pedir nada em troca a Ele. Se algo acontecer na tua vida de extremamente ruim, que você fica, meu Deus, por que isso está acontecendo? Procure, peça a Deus o discernimento espiritual, porque Ele pode ter que usar a tua vida para abençoar a outros. Porque é isso que nós vimos aqui. Deus abençoando e salvando uma vida através dos seus servos. E isso vai muito aí para quem já serve a Deus, para quem já está no caminho do Senhor e que muitas vezes está se perguntando a respeito disso. Porque o Senhor é muito misericordioso. E você entende que quando Ele entra quando Deus faz todo este terremoto e este milagre para salvar este homem vai tirar a própria vida. Quantos e quantas pessoas estão pensando neste momento em tirar a vida? Quantos e quantas pessoas estão tramando, estão pensando? E você tem que entender que não vale a pena você fazer isso, porque Deus pode agir na tua vida. E Ele quer agir. E Ele quer te libertar. Esse não é o caminho. Foi o que Paulo falou para esse homem. Não é o caminho, porque Deus já viu. Deus já te viu, Deus já te contemplou e Ele já está tomando providência. Essa mensagem, como Paulo fala assim, olha, calma, porque esse terremoto todo foi uma providência de Deus na tua vida. Aqui não fala o nome do carcereiro. Mas é como se dissesse, olha, todo esse terremoto que você viu, isso é providência na tua vida. Fica calmo, fica tranquilo. Parece que está piorando as coisas. Parece que o terremoto é para piorar. Tem coisa que acontece na tua vida, você fala assim, nossa, agora acabou tudo. Não, isso é para libertar. Amém. Veio um terremoto, esse foi o prenúncio da liberdade desse cara. Foi assim que Deus anunciou a liberdade dele. Foi assim que anunciou, com um terremoto. E ele se assustou. E ele ia se matar. Mas havia um homem de Deus. Havia homens de Deus ali. Que realmente entenderam a situação.
Eu quero falar para você que tem esse desejo, que já pensou nisso. Às vezes está acontecendo um terremoto. Quando a gente fala de terremoto, a gente fala de coisas que abalam. E você precisa entender que Deus já te viu. Glória a Deus. Ele está fazendo as coisas chegarem no lugar e Ele está abrindo as suas algemas também. E eu quero dizer para você que serve a Deus, que você abra o teu coração, que você peça discernimento ao Senhor, porque muitos cristãos poderiam ser mais usados por Deus, mas não tem a sensibilidade que o Paulo teve. Muitos cristãos, o Senhor quer usar, mas os terremotos não estão servindo para nada, porque as pessoas estão se gabando de que isso foi para mim. É Deus na minha vida e os outros nada. Deus abençoa a vida de pessoas. Deus tem dado, eu vou falar aqui às vezes, materialmente para você, e você não tem abençoado o próximo. Você não tem tido cuidado de ser cristão. Deus tem te incomodado e você não tem ido falar com a pessoa. Deus te mostrou a pessoa e você não vou, porque isso é coisa da minha cabeça. Se você é cristão, serve a Deus. Pega esse telefone, manda uma mensagem para a pessoa. O Diego falou aqui, a gente passa 1 hora e meia em Instagram, em Facebook, não consegue pegar o WhatsApp, às vezes manda meme para todo mundo, mas não manda uma mensagem dizendo Deus te ama e você é importante para o Senhor. E às vezes é aquela mensagem que vai impedir alguém de tirar a própria vida. É aquela mensagem que vai fazer aquela pessoa fazer uma pergunta para você de volta lá no seu WhatsApp. Então, mas e aí, então o que eu faço? E é a sua hora de agir como um apóstolo. Tanta gente quer esse título, né? Não precisa ter esse título. Só precisa ter o Espírito Santo. E conseguir agir na vida das pessoas. Conseguir usar os dons que Deus te dá, a sabedoria que Deus te dá e ajudar as pessoas. Isso é ser igreja. Isso é fazer bom uso de uma leitura da palavra. Isso é fazer bom uso do teu tempo, como já foi dito aqui antes da mensagem começar. Que Deus pode estar tentando te usar para salvar vidas. E às vezes você está se gabando porque teve uma visão, porque isso, porque aquilo. Ou você está se recusando, como o Pedro se recusou e falar com o Cornélio. Não vou, imagina. Não, falar com aquela pessoa, não. Não, mas ele não é crente. Não, mas ele, nossa, ele serve um Deus estranho lá no... Meu querido, minha querida, não torne impuro aquilo que Deus já purificou. Se Deus mandou, vai. Se Deus te incomodou, faça. Se Deus te mostrou a pessoa, leve essa mensagem. Se você está vendo essa mensagem pela internet, você lembrou de alguém, mostre para ela. Manda para ela. Olha essa mensagem aqui. E você vai ver que o Senhor quer nos usar tremendamente, como usou Paulo, como usou Silas. Mas se prepara, porque teve chicotada, né? Teve açoite, teve prisão, né? Servir a Deus é isso, né? É você estar pronto para ser usado por Deus, e esses homens eram usados por Deus. Mas no decorrer do caminho, muitas coisas aconteciam, né? Eu estaria aqui me enganando e te enganando se dissesse que seria um mar de rosas, né? Porque para salvar a vida de um homem, né? Ele colocou 2 aí em apuros. Tá? Mas ele não tocou providência na vida dele, ele adiantar na minha e na tua vida. Eu quero terminar essa mensagem, quero orar com os irmãos daquela igreja e com você de casa, para que Deus, através do Espírito Santo, possa abrir os nossos olhos, possa nos dar discernimento, para nós podermos entender que os terremotos que acontecem na nossa vida, muitas vezes, são para que nós possamos ajudar a outras vidas, né? E eu tenho certeza que quando você e eu entendermos isso definitivamente, Deus vai nos usar muito mais nessa terra, amém? Vamos ficar de pé, nós vamos orar. Você que está aí assistindo esse vídeo também, ore conosco, apresente a Deus. Sabe aquela pessoa que você lembrou agora? É dela que Deus está falando, é dela, é dele que Deus está falando. Aquela que você achou que não tem mais jeito, que não, sabe, isso aí já cansei de falar, com esse aí, não tem mais jeito. Não, tem sim. Tem sim. Deus tem plano. Deus pode fazer, né? E o parceiro achou que não tinha mais jeito. E Deus mostrou para ele que tinha sim. E que era até mais fácil do que ele imaginava. Que nós possamos crer no Senhor Jesus para sermos salvos
salvos e levarmos a salvação a outras pessoas. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Pai bendito, nós louvamos o Senhor. Nós te agradecemos por sua santa palavra. Obrigado, Deus. Obrigado pela tua misericórdia. Obrigado porque o Senhor fala conosco, Deus querido. Em todo tempo o Senhor é bom conosco, Pai. E eu quero te pedir, Senhor Deus. Senhor Deus, tem muitas e muitas pessoas, Senhor, precisando de terremotos, Pai, para que possam sacudir os alicerces, Pai. Para que cadeias possam ser abertas, para que possam realmente serem libertos, Pai, de tantas coisas, Deus. Senhor, em nome de Jesus, abençoa-nos como igreja, Pai, para que possamos levar esse evangelho puro e simples, Pai, para as pessoas, para que as pessoas possam entender, Deus, que a sua salvação está no crer, Senhor, que no Senhor Jesus Cristo, para sermos libertos e salvos, Deus. Meu Deus, em nome de Jesus, tira de nós a timidez, tira de nós o medo, Senhor Deus, que nós possamos ir adiante como igreja, Pai. Porque a tua palavra nos diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja de Cristo, Pai. Aqui está a tua igreja reunida, Senhor. E nós queremos, Pai, em nome de Jesus, que a tua salvação, que a tua palavra chegue àquele que ainda não tem, que ainda não entendeu, Senhor. Usa-nos como um canal, Filho. Usa como um instrumento, Pai, de bênção, Pai, na vida dessas pessoas, Deus. Senhor, em nome de Jesus, Senhor Deus, que nós possamos entender que em toda, em qualquer situação, devemos louvar ao Senhor, porque de fato, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Nós queremos assim, Pai, que essa mensagem, Senhor, chegue a muitos corações, Senhor Deus, que nós possamos ouvir os testemunhos chegando até nós, Pai, de que as pessoas foram de fato libertas. Nós louvamos ao Senhor e nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.